Hoje é sábado, galera. Hoje é sábado, eu estou voltando para casa. Estou um pouquinho cansadinho, porque já tem 2 semanas que eu trabalho com zero descanso. É sacanagem, mas descansando bem pouco. Domingo passado eu trabalhei, sábado passado eu trabalhei o dia todo, sabe? Tô chegando bem tarde em casa todos os dias. Graças a Deus, porque quando a gente pede dinheiro ao universo, ele manda trabalho e a gente executa o trabalho da melhor forma possível e o dinheiro vem por consequência. Pronto, ensinei pra vocês como fazer dinheiro. No entanto, vamos lá, eu quero falar nesse vídeo sobre uma coisinha muito legal chamada a farmácia que você tem dentro do seu corpinho. O seu corpo, o seu organismo biológico, essa máquina que você chama de corpo, ela produz todo tipo de química que você pode imaginar. Aí quando você coloca umas químicazinhas de fora, você bagunça todo o seu sistema. Não estou falando para você não tomar remédio, não estou falando para você não tomar medicamento. Eu só estou explicando para você como é que funciona o seu corpo. Se você quer aceitar o que eu estou explicando, ótimo. Se não quiser, pula o vídeo. Quando você para de ver sentido na vida, quando você perde o brilho nos olhos, quando você deixa aquela chama que queima no seu peito ir apagando, você entra num estado que os médicos chamam de depressão. Você baixa o seu nível de serotonina, tipo, chega a quase zerar, e aí você fica desanimado de tudo. Você mal consegue levantar da cama. Beleza. Aí, vamos lá. Você aumentou o nível de serotonina lá no topo, mas tem outras químicazinhas que eu não lembro o nome agora, que estão baixas. Aí você fica numa ansiedade do caramba, só que não consegue se mover, você não consegue fazer acontecer. Fica acelerado, mas fica igual barata tonta. Então toda vez que você tenta regular as químicas do seu organismo, bagunça tudo. É igual tomar um antibiótico. Quando você toma um antibiótico, você mata todos os serizinhos vivos que habitam dentro do seu corpo, e você tem bactérias que sustentam a sua vida. Você é um ecossistema completo, cheinho de bactérias, e algumas dessas bactérias, se você mata, você desregula todo o seu sistema e você pode adoecer por conta disso. Eu não sou contra o uso de medicamento, mas eu evito ao máximo. Qualquer dorzinha que eu sinto no corpo, minha esposa fala: toma Dorflex, toma dipirona, toma não sei o que. E toda vez que eu tomo essas porcaria, eu tô fugindo da dor. Desculpa pelo porcaria. Para algumas pessoas serve esse tipo de produto, mas para mim, toda vez que eu tomo um Dorflex, a dor alivia, mas aí eu perco o entendimento do porquê aquela dor estava doendo. Ah, é porque você se exercitou fisicamente. Não, é porque houve resistência ao exercício que eu estava fazendo. Ah não, mas se você treinar na academia de forma equivocada, você vai lesionar alguns músculos. Talvez, mas aí eu não sou profissional dessa área, eu não posso te falar nada. Quem faz fisioterapia, deixa nos comentários aí o que acontece. Só que no meu entender, na minha vivência, acho que eu sou bem empírico, né? Na minha vivência, eu tenho notado que quando eu vou na academia, por exemplo, quando eu ia, né? Faz tempo que eu não vou. Quando eu ia na academia, só me doía músculos quando eu resistia ao treinamento. Por exemplo, eu tinha um do agachamento que eu tinha que levantar a bunda e abaixar o halter não, aquela barra, e fazer uns levantamentos com o braço assim. E minha lombar doía pra um caramba, porque eu tava com medo de empinar a bunda. Loucura. E em outros casos, teve um dos casos que tipo, aí eu excedi mesmo. Eu coloquei 90 kg pra fazer panturrilha, treino de panturrilha, e foram 3 séries de 20. Maluco, tava fácil, tava leve. Só que no outro dia eu quase não andei. Só que a loucura é que tipo, hoje, por exemplo, eu acho que já naquela época eu já tinha uma panturrilha mais resistente. Agora mais resistente ainda, porque eu corro. Tem amigo meu que joga bola,
e eu vou correr com eles e eu percebo que a panturrilha deles dói. Logo eles já estão reclamando da dor na panturrilha e a minha tá de boa. Eu, na verdade, mal tô suando e eles já estão, né, pedindo para parar. E olha que o cidadão aqui fuma também. Enfim, não é competição, mas eu acho curioso. Por exemplo, enquanto eu tô correndo, quando eu tava correndo diariamente, me doía tudo. Teve um dia em específico que travou minhas costas, mas travou de uma forma que vocês não têm noção. Só que o curioso é que o que eu tava pensando na hora que travou, agora eu não vou lembrar exatamente o que eu tava pensando, mas tinha muita relação com resistir a alguma situação. Eu acho que era sobre correr na vida, que eu tava atrasado, que eu precisava fazer acontecer, que eu precisava correr. E não é, a gente não precisa correr. A gente está no nosso próprio tempo. Fazer correndo. Antes de ontem eu tive esse exemplo. Eu fui correndo para São Paulo para fazer um serviço. Era 7 horas, eu tive que sair correndo do serviço para ir comprar material para terminar. Aí o meu patrão ligou para mim e falou: o cliente falou para não terminar o serviço hoje, porque ele não quer nada corrido, ele quer que testa todo o sistema, ele quer que não corra nenhum risco de dar vazamento. Não pode correr esse risco. E de fato, se a gente faz correndo, a chance de dar ruim é muito grande. Aí eu tava com esse pensamento, tipo, eu tô correndo pra ver se dessa forma eu faço a minha vida andar mais rápido. E a vida não pode andar mais rápido. É a loucura da nossa cabeça achar que, tipo, querer que a nossa vida ande mais rápido. Porque se ela andar mais rápido, a gente tá cada dia mais rápido perto do fim, da morte. É doideira a gente querer que... não, eu quero que o amanhã chegue rápido, mas o amanhã é um dia a menos na sua lista, é um dia a menos do seu calendário, não é a mais. Você nem tá vivendo hoje, você quer viver o amanhã, é loucura. Mas aí eu tô usando muito essa expressão, é loucura, e tem gente se incomodando aí no meu círculo social, mas tem coisa que eu vejo que é loucura e, tipo, o louco sou eu, mas tá tudo bem. Lá no mito da caverna de Platão, o cara que voltou falando que aquelas coisas na parede eram sombras e que existiam coisas que causavam aquelas sombras, ele era o louco. Então, né? É isso. Por que eu comecei esse vídeo mesmo? A cabeça tá muito acelerada. Eu tomei um energético. Fazia tempo que eu não tomava energético e agora eu tô até embolando algumas coisas pra falar. Tá vendo? Botou uma química diferente no corpo. E aí? É ruim? Não é ruim. Mas eu tava fazendo isso todo dia. Todo dia eu tomava pelo menos uma, às vezes 2 latinhas daquelas de 600. Vou fazer merchan. Aqui, ó. 473 ml, quase 1 litro de energético por dia eu tava tomando. Isso é loucura. E se não era energético, era café. E todas essas coisas, ó, com o tempo ela vai parando de fazer efeito. E se a gente continuar tomando, a gente vai ter que aumentar a dose, aumentar a dose, aumentar a dose. Serve, a mesma coisa serve para todos os tipos de coisa. Você começa a comer e tá fugindo de alguma coisa, aí você come, e cada vez você vai comer mais para sentir aquela saciedade, mas na verdade essa saciedade nunca vai vir, porque não é fome de comida que você está sentindo. Álcool a mesma coisa, cigarro a mesma coisa, drogas ilícitas a mesma coisa. Tudo que você faz em excesso, não só ilícitas, tá? Tipo, sexo em excesso é uma droga, porque libera uma enxurrada de química na sua cabeça. E a simulação de sexo também, a masturbação, é também uma forma de fugir de alguma coisa. E toda vez que você foge, eu tava falando de fugir da dor, né, tomando os remedinhos. Da farmácia, eu tava falando disso. Toda vez que você tá tentando procurar se preencher com alguma sensação, com algum sentimento, com alguma coisa, você não tá conseguindo compreender o que te falta. E eu não vou falar o que te falta, porque é loucura eu dizer pra você que, ó, tá te faltando isso, porque você não vai aceitar. Se você não chegar você mesmo no entendimento do que tá te faltando aí dentro, porque dentro de você tem um vazio bem grande. Pelo menos o meu era gigantesco. E eu ia preenchendo com um monte de coisa supérflua. Aí, olha, é
mesmo, supérfluo. Um monte de coisa supérflua e nada preenchia. Eu tava sempre me sentindo vazio. Um belo dia eu comprei um carro muito da hora, financiado, mas comprei. E na hora que eu sentei nele, comecei a dirigir, o carro já era meu. Aí a primeira coisa que veio na minha cabeça: bacana, você tem um carro bonito, agora você tem 48 parcelas de X reais pra você pagar todo mês. Se vira, rebola aí que você vai ter que pagar. Aí pronto, todo o ânimo sumiu. Só que a gente quer as coisas, algumas coisas, só que a gente fica resistente em pagar o preço pela coisa. E a farmácia que eu tava falando é justamente isso. A gente quer se sentir em paz, quer se sentir tranquilo, mas a gente não quer pagar o preço pela tranquilidade, a gente não quer pagar o preço da paz, porque para ter paz você tem que estar preparado para a guerra, porque a maior parte das pessoas está em guerra. E às vezes você pede tanta paz, é porque dentro de você só existe guerra. Você está em guerra com você mesmo, você está em guerra com um inimigo que é invencível às vezes. E tipo, é loucura, mas o louco sou eu, de querer ser profundo quando o momento pede rasidade. Eu acho que essa palavra não existe, mas acabei de inventar. Eu vou desligar, porque eu tô com 5% de bateria. Muito obrigado por assistirem. E desculpa a bagunça desses 3 últimos vídeos, é que veio uma enxurrada de coisa querendo sair da minha boca e eu comecei a falar e nem tudo fez tanto sentido como eu gostaria que tivesse feito, mas a gente segue fazendo o melhor que a gente pode. Tchau, obrigado!